Terceiro domingo da Páscoa. Evangelho, Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os sinais deste evangelho são: Lucas, discípulo; Moisés, profeta; Salmo, Cristo, ressuscitar, perdão, pecado, Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, tempo pascal, tempo das novidades especiais do Senhor à nossa vida. Tempo de festa, tempo de alegria, tempo de encontro, tempo de perdão, tempo de reconciliação. São muitas as chances que Deus constantemente nos concede. Não foi somente durante a Quaresma, mas continua sendo em nossa vida a cada domingo que passa, a cada semana que passa. Hoje nós vemos Jesus novamente aparecendo entre os discípulos. E eles, assustados, puxa vida, ficaram tão felizes que se tornaram incrédulos, achando que era um fantasma. Na verdade, o próprio Senhor, nos diz o Evangelho, Jesus abriu a inteligência dos discípulos. Aqui está aquilo que nós pedimos a Jesus com muita fé no dia de hoje. Hoje e ao longo de toda a nossa semana,
por todos os dias da nossa vida. Que o Senhor abra a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão, de entendimento e também de assimilação do seu projeto salvador, da sua vida presente entre nós. É necessário que nós o reconheçamos, é necessário que nós o acolhamos na palavra, esta que nós acabamos agora de receber em nosso coração, o Evangelho. Na Eucaristia, nos sacramentos da Igreja, quando você vai fazer a sua confissão, quando você procura a força de Jesus Eucarístico, força do seu viver, Ele que se oferece no pão e no vinho, Ele que se oferece como alimento da nossa salvação, para que nós possamos vivê-lo aqui e agora, para que nós possamos ser discípulos dele, para que nós possamos perdoar como ele nos perdoa, para que possamos amar como ele nos amou, como ele nos ama. Os discípulos ficaram maravilhados. Poxa vida, aquilo tudo que ele tinha dito, de repente ele morre e ele volta, ele aparece, ele ressuscita, ele se faz presente, ele se alimenta. Um fantasma não faz isso. Jesus verdadeiramente estava ali em carne e osso. Ele estava diante dos discípulos. E ele se coloca, meu querido irmão, minha querida irmã, em nosso meio, como alimento da nossa vida, como sinal de esperança e certeza de que a nossa vida, ela não é em vão. Todos temos uma missão a cumprir. Somos profetas do reino hoje, somos discípulos do Senhor, enviados à vida de cada irmão, de cada irmã, para sermos testemunhas da ressurreição de Jesus, através da nossa alegria, através da nossa boa compreensão, do perdão, da partilha, da misericórdia, da construção daquilo que ele oferece aos discípulos. A paz esteja convosco. Receba, meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus em seu coração e que ela lhe transforme sempre numa pessoa melhor. Que você possa ser presença do amor de Deus onde quer que você esteja. Que Nossa Senhora nos ajude para que assim seja. Amém.